Olá, sejam muito bem-vindos ao Além do Lockdown, um podcast onde vamos discutir sobre saúde mental tão agravada durante e pós a pandemia da Covid-19. O tema é urgente. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que os casos de depressão e ansiedade aumentaram cerca de 25% em todo o mundo em virtude da pandemia. 11 de março de 2020. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, anuncia em Genebra, na Suíça, que a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, é agora caracterizada como uma pandemia. Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Pandemia não é uma palavra que pode ser usada sem cuidado. Descrevendo a situação como uma pandemia não muda o que a Organização Mundial da Saúde se propõe. Não muda o que os países devem fazer. Um ano depois, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o então secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciam uma das medidas mais drásticas de saúde pública para o enfrentamento ao crescente número de casos de Covid e mortes provocadas pela doença, a quarentena. Nós definimos dentro do planejamento estratégico de enfrentamento à pandemia que, ao chegar a um gatilho protetor da rede assistencial, nós deveríamos tomar decisões mais rígidas nas restrições das atividades sociais no nosso estado. Essa fase da pandemia é a pior fase que nós estamos acompanhando desde um ano, tem mais de um ano e pouco que nós tivemos o início da pandemia no Brasil. Este é o pior momento pelo número de óbitos, pelo número de estados que entraram em colapso com o sistema, número de pessoas contagiadas. Mas como isso se refletiu em nossas vidas? Para debater este tema tão presente, temos convidados especiais que vão nos ajudar a entender melhor o passado, como viver este presente e como encarar os desafios do futuro. O distanciamento social alterou os padrões de comportamento da sociedade. Houve fechamento de escolas, o trabalho foi para dentro de casa, bares e restaurantes tiveram suas atividades encerradas. A turma de frente da saúde se expôs diante de um vírus nada conhecido. A mudança dos métodos de convivência minou o contato próximo e entre as pessoas. Eduardo Silva Miranda é um dos nossos convidados neste podcast. Ele é doutor em psicologia e lembra como os índices de ansiedade dispararam. Quando a gente pensa naquele momento, quando a gente volta àquele momento, então a gente tem o mais grave, digamos assim, das consequências, as mais graves consequências possíveis ali, que são as perdas humanas, as perdas de vidas, né? Então a gente tem primeiro as mortes. Em seguida, a gente tem as perdas, vamos chamar assim, materiais, né? Então pessoas que perdem o emprego, são empreendedores que não têm mais como exercer suas funções do dia para a noite, né? A gente tem também outros tipos de perdas que parecem um pouco, digamos assim, mais sutis, mas elas têm um impacto extremo. Vou dar um exemplo, que é quando você, por exemplo, idosos que têm o seu hábito de pela manhã fazer uma caminhada no parque, e aí, a partir de um determinado dia, aquele parque está fechado. E esses idosos não podem mais fazer essa caminhada, e é nessa caminhada que eles faziam matinalmente que eles vinham os outros colegas, davam um bom dia, sabia que aquela pessoa estava bem. Nós estamos falando de uma população que muitas vezes não tem ali o manejo de usar, por exemplo, uma tecnologia de informação, um celular para poder falar com um amigo. E aí você tem uma perda assim, concreta e clara, que não entra diretamente nas estatísticas, digamos assim. Então, para além daquilo que já está colocado, eu tenho muita ansiedade, como você colocou bem, eu tenho muita apreensão em relação ao futuro, quer dizer, olha, quem está confinado está se preocupando como é que está a coisa lá fora, quem ainda é obrigado a sair de casa por conta de trabalho ou de outras condições, está preocupado com a contaminação.
as pessoas apresentam suas vulnerabilidades, crianças, adolescentes, idosos, né? A questão das mulheres, a questão étnica, a questão das pessoas com deficiência, cada um ao seu modo sofrendo essa questão. Você tem os índices de ansiedade indo muito além do que já estava inclusive alto antes da pandemia. A gente já estava batendo recordes disso. E em seguida, junto a isso, associado a isso, as questões ligadas à depressão, né? Onde a gente começa a ter aquele comprometimento, no sentido negativo da palavra comprometimento, da nossa qualidade de vida, e as pessoas tendo índices de ansiedade e de depressão altíssimos por conta daquele cenário que se, digamos assim, descortinou ali durante a pandemia. Eu pude falar com muitas pessoas, tanto em âmbito clínico, quanto em algumas lives, algumas sessões que a gente fez, especialmente quando a gente pensa nos colegas que estão trabalhando na saúde e na educação naquele momento, que tiveram esse impacto também diretamente colocado, não desmerecendo as outras classes, mas são 2 segmentos ali que sofreram diretamente a partir vamos chamar assim, do dia zero, né, da pandemia, os problemas que a gente está comentando. Uhum. Eduardo, e muitos deles não tiveram também a oportunidade de conseguir ajuda, porque o foco da rede pública e da privada também era atender os casos de Covid, né? Exatamente. Não havia espaço para isso e, num primeiro momento, nós não sabíamos exatamente como fazer o gerenciamento disso. Eu lembro que, além da desinformação que muitas vezes apareceu naqueles momentos, havia uma ideia, principalmente em 2020, de que aquilo fosse passar logo. Ou seja, Uhum. muitas pessoas tinham uma coisa, não, isso deve durar algumas semanas, talvez um mês. Tinha um discurso inicialmente ligado a isso. E na medida que esse tempo vai se tornando cada vez maior, esses índices de ansiedade e depressão vão se tornando também mais intensos, mais agudos, e aí a gente passa a ter o foco no combate, claro, à pandemia, e tentando ali encontrar maneiras, ainda que sem poder ter contato direto com as pessoas, ou seja, precisava ser de uma forma indireta, por uma live, alguma coisa assim, a gente tentar encontrar saídas, espaços para poder criar essa discussão necessária sobre o que estava acontecendo, para além da parte técnica importantíssima de evitar a contaminação, o tratamento para aqueles que infelizmente se contaminaram, a necessidade ou não de uma internação e do auxílio aos contextos respiratórios, eu precisava de ter um aspecto emocional e também em termos de entretenimento. A gente hoje olhando para trás, a gente pensa que nós tivemos um auxílio muito importante dentro da saúde mental e dentro da arte, porque o entretenimento ali era um show musical transmitido online para aqueles que tinham o privilégio de ter acesso a isso, uma poesia, um teatro, algo do tipo, filmes, séries, games, que tentou, digamos assim, diminuir um pouco do impacto e do sofrimento que a gente estava, enquanto população, sofrendo naquele episódio, durante aquele período. O convívio prolongado dentro de casa aumentou também o desgaste nas famílias. Houve perda de renda, perda do emprego, perda de vidas, milhões delas. As mortes de entes queridos, juntamente à dificuldade para realizar os rituais de despedida, contribuíram para o aumento da dor e, é claro, do estresse. Maria Benedita Reis é psiquiatra, psicogeriatra e não só estava na linha de frente da saúde, mas passou por muitos desses desafios, entre eles o medo de se contaminar. Ela lembra que até hoje muitas pessoas não conseguiram ressignificar o que a gente viveu. Eu sempre digo que tem um marco, né? Antes e depois. Aquela coisa, não tem antes de Cristo, depois de Cristo. Para mim tem um AP e DP, quer dizer, depois da pandemia ou antes da pandemia. Um marco temporal, mas que, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem, pelo menos, verbalizar. Muitas negam e outras realmente conseguem fazer esse marco que foi significativo. Para mim, eu como pessoa física, foi extremamente significativo. Eu trabalhei, eu sou 60 a mais, e eu ia ao consultório com muito medo. E aquelas curvas, né? Olha, a curva dos próximos 15 dias, às vezes me dava uma sensação que eu podia estar lá, um daqueles números. Entretanto,
as pessoas iam, às vezes, no consultório, e muitas vezes online. Alguns não estavam se alimentando morando do lado de um supermercado, porque se pegasse no pacote de feijão que estava na prateleira, ele poderia trazer o vírus da Covid. Se mandasse entregar, poderia estar esse vírus no carrinho. Quer dizer, criou uma história também muito distorcida. E o antes e depois, emocionalmente, a gente pode contabilizar as perdas, mas pode contabilizar os ganhos. Quem soube aproveitar emocionalmente, no sentido de, poxa, eu estive muito sozinho, eu não visitei meus parentes, eu não fiquei com as pessoas, filhos que vêm e saem da casa da gente, netos, isso não ocorria. Mas agora voltou a ocorrer, valoriza, curte, não reclama, coloque seus limites, óbvio. Ame seus amigos, curta a vida, porque a vida passa. Eu vi de tudo, até hoje no consultório, idosos falando, doutora, como foi difícil, perdi tais, mas estou aqui, né? Estou aqui, estou vivo, estou ereto. E outros parece que morreram juntos. Nós sabemos que alguns grupos foram mais afetados do que outros. Vamos então falar agora sobre alguns deles e entender como a pandemia impactou as suas rotinas e a saúde mental. Vamos falar dos idosos. Os idosos, no nosso país, mas em outros países também, a maioria, os muito idosos, né? Hoje é o 80 mais. Mas no nosso país são pessoas até bem mais novas, que alguns pouco alfabetizados na nossa língua e com o analfabetismo digital. Então, esse crescimento que teve, que se criou a consulta online, o Conselho de Medicina permitiu provisoriamente no início da pandemia e depois permitiu definitivamente, isso abre um espaço para coisas muito boas acontecerem, facilitação de atendimento de pessoas com pouca mobilidade ou que moram longe, enfim. Mas os idosos, quando a gente via, né, outros países, por serem países com uma população idosa, um predomínio de idosos, eles já têm ferramentas sociais que facilitam a ajuda aos idosos. Então, já existia, por exemplo, entregadores de alimentos do público, ligado a uma prefeitura nas cidades da Itália. Então, são jovens que fazem assim, tipo um bico, e eles levam o idoso no barbeiro. Na Itália teve essa coisa de alguns barbeiros irem visitar os seus clientes, porque o isolamento foi imenso. Aqui no Brasil, as pessoas com o analfabetismo digital, eles não usufruíam de quase nada. Os idosos foram prejudicados porque o isolamento para a população idosa é muito prejudicial à qualidade de vida. E nós sabemos, pesquisas bem interessantes, bem robustas, mostram que o idoso que tem um convívio social e faz atividades ao ar livre, caminhadas, conversa com pessoas, tem uma rede social de conhecidos, mesmo que seja o conhecido da igreja, o conhecido da unidade de saúde, o conhecido da vendinha, da quitanda, ele pode se proteger em relação, por exemplo, a um processo demencial. Claro que é um processo de múltiplas origens, mas a questão dos grupos que têm sociabilidade, eles evoluem melhor. E o que houve na pandemia realmente é um trancamento. A gente ficava dentro de casa. Os mais novos, eu aprendi a lidar com a consulta digital, eu terminei meu mestrado, que não precisava ir, e aí eu aproveitei aquele tempo para investir na pesquisa, para escrever. Claro que foi prejudicado, porque a parte que tinha sido desenhada da pesquisa, que era inclusive baseada em visitas domiciliares, teve que ser abortada, abandonada e fazer uma revisão, né, da questão, que é sobre suicídio aqui no estado, em idosos. Mas, enfim,
a gente dava um jeito, não podia ser dessa maneira, podia ser de outra, aproveitei para aprender a cozinhar. Agora, eu vejo uma massa que ficou marcada, assim, e outros que parece que passaram batido, então isso muitas vezes a pessoa desenvolve essa dificuldade de entrar em contato com as emoções, é uma maneira muitas vezes de se proteger, né? Os transtornos depressivos e de ansiedade já são a terceira e quarta principais causas de deficiência nas Américas. O suicídio, ele tira a vida de quase 100 mil pessoas por ano na nossa mesma região. 8 em cada 10 pessoas com uma doença mental grave não recebem tratamento. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, os transtornos depressivos graves, estes aumentaram em 35%, e os transtornos de ansiedade em mais de 30%. E o que a gente aprendeu com tanto sofrimento? Para Maria Benedita Reis, as relações afetivas ficaram mais valorizadas. Eu perdi amigos, eu perdi colegas, e eu perdi amigos, amigas de infância que cresceram comigo, fizeram outros cursos e que eu fui embora para São Paulo, 30 anos eu volto, 30 anos depois, e a amizade continuou como se tivesse parado ontem. E, né, por exemplo, faleceu pela Covid, numa situação de muito sofrimento. E aí é aquela coisa, né? As pessoas que são minhas amigas são mesmo, porque para mim é assim, nós estamos vivendo o presente. Não é só o que outra pandemia pode vir, pode, mas também tem o acidente de carro, tem a qualidade de vida, agora a gente está bem daqui para qualquer idade. Agora, saber valorizar essa subjetividade, a dádiva que é, por exemplo, uma amizade, ou mesmo um bom relacionamento, não precisa ser uma amizade, mas um bom relacionamento, infelizmente nem todos têm, nem todos conseguem valorizar. E aí é uma pena, mas quem valorizou, quem percebeu como é ruim ficar só um dia, mais um dia, mais um dia, e era um momento nunca antes vivido. Então, por exemplo, aqui no estado, mas nos outros também, vamos parar por 15 dias, mais 15, mais 20, mais 30. E você não sabia quando a vida retornaria, né? Por exemplo, a vida profissional. Muitos idosos já viviam nessa solidão, com baixo relacionamento. Mas quem tinha uma vida relativamente ativa, ajudava a levar os netos na escola, recebia os netos na van da escola, toda essa coisa que é tão importante para cada idade, para cada pessoa, cada um tem seus quereres, isso foi interrompido. E alguns assumiram o retorno com palmas, outros se deprimiram e dizem que não conseguem mais. E após a pandemia da Covid-19, enfrentamos uma epidemia de ansiedade generalizada? Nós somos um país ansioso, né? Todas as pesquisas têm mostrado o alto índice de ansiedade na América Latina e no Brasil, campeão. Mas o confinamento, eu acho que fez as pessoas olharem para as suas fragilidades, tanto físicas quanto emocionais, e uma ansiedade muito grande. Pessoas estão olhando mais para elas. E hoje se fala abertamente, todos nós falamos abertamente sobre sofrimento emocional, sofrimento mental, doenças mentais. As pessoas sentem, não, isso que eu estou sentindo, doutora, eu sei que é passageiro, mas eu não estou dando conta. As pessoas hoje, por falarmos mais sobre o sofrimento mental, falar mais abertamente, na mídia, o papel da mídia é muito importante. E até essas pessoas que estão também, entre aspas, artistas, influenciadores, quando eles falam, isso é positivo, no sentido de que faz com que aquele outro possa também falar, eu tenho isso.
Se ele tem, ela tem, poxa, então eu tenho, não tem problema eu ter esse sofrimento, quer dizer, eu vou pedir ajuda. Então, as pessoas têm vindo pedir, doutora, eu preciso de um medicamento para esse sofrimento todo que eu estou passando. Eu queria fazer terapia. Então, assim, está se falando mais abertamente. Isso é bom. Isso é ótimo porque vai gerar melhora, vai gerar novas adaptações, né? A gente melhora, a gente não cura muitas vezes, a gente cura sim da doença mental, mas do sofrimento a gente tem que aprender ferramentas para lidar e esse sofrimento ser atenuado. Muitas vezes parte desaparece, mas parte fica e você lida melhor com ele. A saúde mental é um tema que precisa ser discutido com seriedade e muita atenção. Se você está passando por dificuldades, procure ajuda. O primeiro passo pode ser difícil, mas não precisa ser dado sozinho. Não discrimine alguém que esteja doente, ajude-o. Cultive os laços afetivos e aproveite a convivência familiar. Mantenha contato com seus amigos. E se estiver em sofrimento intenso, busque ajuda profissional, de psicólogos, psiquiatras, neurologistas, assistentes sociais. Há profissionais e serviços disponíveis, mesmo à distância e na sua cidade, gratuitos. E se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e siga o podcast Além do Lockdown para mais conversas sobre saúde mental.